O castigo deles é a existência deles, gente. O fato deles existirem já é um castigo. Eles sabem disso. Cruel, né? Cruel, cruel, cruel. Eles sabem disso, que a vida deles é um castigo. Por isso que eles lutam para punir os outros, para maltratar, para humilhar. Eles vivem numa prisão interior de infelicidade, de incompetência. Não incompetência profissional, a incompetência do ser humano, que eles não sabem ser e nem aproveitar. Eles não têm capacidade para fazer ninguém feliz. Vocês querem castigo pior do que esse? Se vocês estiverem entendendo o que é que eu estou falando, a profundidade do que eu estou falando, vocês podem entender e saber o que o narcisista sente. Acordar todos os dias e pensar que apesar de tudo que eles conseguiram, apesar das posses, apesar do dinheiro, apesar do status social, apesar do poder que eles adquirem, que eles possam ter, o castigo é que eles se odeiam. No fundo, eles se odeiam. E o pior é que deles pensarem que um dia também eles vão morrer. E aí vai estar tudo acabado. Eles têm medo da morte. Essa é a triste realidade da vida de um narcisista maligno e perverso. Eles são os miseráveis. Essa é a punição natural da vida deles. Todos vamos morrer, mas a maioria vai morrer com a consciência tranquila de que fez a coisa certa ou que tentou fazer a coisa certa. Enquanto que o narcisista, ele não tem paz e nunca terá. E ele tem medo da morte por isso, porque ele tem consciência do quanto maléfico ele foi nesse mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Jane. Gente, desculpe, tá? Às vezes as pessoas dizem, Jane, você tava com a mesma roupa, eu pensei que era o mesmo vídeo. Não é, gente. Eu gravo o vídeo um dia só e eu não vou ficar trocando de roupa não, tá? Quem gosta de mim entende que quem trabalha, quem tem muitas atividades, faz vídeo uma vez, né? Então faz logo um monte. Eu não tenho quem me ajude, eu não tenho assessor, né? Eu não tenho aquelas pessoas que podem estar pegando roupa para trocar essas coisas, então é assim mesmo, tá? São vários vídeos com a mesma roupa, mas não é em dia diferente não, é no mesmo dia. Então, normalmente dia de sábado ou dia de quarta-feira eu tiro para gravar vídeos. E hoje, como tá a paz aqui, a paz reinou aqui agora, eu tô aproveitando para fazer esses vídeos, tá bom? Então, que vale é o conteúdo. Vocês não ficam olhando para minha roupa nem para minha cara, porque a mesma cara você já conhece. E a roupa, né, é a mesma que eu já fiz vários vídeos. Nosso vídeo de hoje. Moradores da casa, um cheiro, viu, gente? Um cheiro, um beijo, carinho, um amor, tudo de bom para vocês. Nosso tópico de hoje, castigo narcisista. O que é um castigo narcisista? Pessoas com fortes tendências narcisas, psicopatas, sociopatas, tríade negra, abusadores, manipuladores e outras pessoas de comportamento prejudiciais que tendem a prejudicar os outros. Às vezes eles fazem isso abertamente e sentem bastante orgulho. Outras vezes eles fazem encoberto, ou seja, só da porta de casa para dentro. É que eles são narcisista, sociopata, psicopata, etc, etc, etc. E alguns
têm esse comportamento inconsciente. Muitas vezes, eles fazem eles têm essas atitudes prejudiciais planejado e calculado, enquanto outras vezes é desatento e racionário. Às vezes essas pessoas elas são identificadas e forçadas a reparar aquele dano que eles causaram a alguém, né? E assumir as consequências dos seus erros. Outras vezes, ninguém sabe do que eles fazem, porque as suas vítimas se calam. E, pasmem, em muitos e muitos casos, eles são recompensados horrivelmente pelas suas atitudes. Eles são horrivelmente recompensados pelas suas atitudes maléficas, pelos seus comportamentos narcisistas e ofensivos. Não é de se espantar que pessoas que gostam de abusar, tirar proveito e prejudicar os outros, alcancem poder social ou cargo de poder, ou posições de poder, seja como vocês quiserem chamar. Eles buscam carreira como executivos, CEOs, advogados, políticos, policiais, celebridades, padres, pastores, professores. Alguns vão para o campo de ajuda, como médicos, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, etc., conselheiros. Tudo isso serve a dois propósitos. Legalmente tem poder sobre os outros, como os políticos, como os padres, como os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, os CEOs, todos esses que eu falei, né? Então, legalmente, advogados, juízes, legalmente eles têm poderes sobre os outros. E o segundo é percebido como respeitável, como uma pessoa respeitável, como uma pessoa educada, atenciosa, cuidadosa. Então, isso aumenta a chance deles escaparem de uma punição ou de uma reparação pública. Então, esse tipo de pessoas, eles usam esses dois propósitos, né? Eles servem a esses dois propósitos, por isso que eles procuram cargos de poder que fica mais fácil deles enganarem. Pessoas com comportamento narcisista maligno, eles são muito astutos, espertos. Eles se tornam especialistas. Olha o que eu estou falando, especialistas em gaslight, engano, manipulação, para que eles possam confundir os outros com o seu comportamento. Aí se você me perguntar, Jane, mas por quê? Não existe uma explicação por quê. Existe a explicação como eles fazem, mas o porquê está dentro da cabeça deles. A gente não vai poder extrair isso. A gente pode deduzir. E dedução, a gente não pode trabalhar em cima de dedução. A gente sabe analisar e avaliar o comportamento. Agora, por que que eles fazem isso? Isso é algo que está dentro da cabeça deles. Na maioria das vezes, eles nunca estão preocupados com a verdade. Esse tipo de pessoas, eles conseguem florescerem
nesse mundo atual de redes sociais, de mídia. É a cultura da indignação. Por que isso? Porque hoje as pessoas encontram muito rápido um motivo para ficarem zangadas, para se sentirem ofendidas, para não esperar nem avaliar. Ninguém quer perder tempo para avaliar o outro, né? As pessoas que se zangam facilmente, as pessoas que se ofendem facilmente, essas pessoas são alvos para aqueles que gostam de controlar e manipular. Como resultado desses e outros fatores, essas pessoas se safam sem nenhum tipo de consequências negativas. Então você me pergunta, Jane, qual é o castigo do narcisista? Qual é o castigo de um narcisista perverso, de um narcisista maligno, de qualquer narcisista, de qualquer sociopata, de qualquer pessoa que vive para prejudicar os outros? Qual é o castigo dessas pessoas? O castigo deles é a existência deles, gente. O fato deles existirem já é um castigo. Eles sabem disso. Cruel, né? Cruel, cruel, cruel. Eles sabem disso, que a vida deles é um castigo. Por isso que eles lutam para punir os outros, para maltratar, para humilhar. Eles vivem numa prisão interior de infelicidade, de incompetência. Não incompetência profissional, a incompetência do ser humano, que eles não sabem ser e nem aproveitar. Eles não têm capacidade para fazer ninguém feliz. Vocês querem castigo pior do que esse? Se vocês estiverem entendendo o que é que eu estou falando, a profundidade do que eu estou falando, vocês podem entender e saber o que o narcisista sente. Acordar todos os dias e pensar que apesar de tudo que eles conseguiram, apesar das posses, apesar do dinheiro, apesar do status social, apesar do poder que eles adquirem e eles possam ter, o castigo é que eles se odeiam. No fundo, eles se odeiam. E o pior é que deles pensarem que um dia também eles vão morrer. E aí vai estar tudo acabado. Eles têm medo da morte. Essa é a triste realidade da vida de um narcisista maligno e perverso. Eles são os miseráveis. Essa é a punição natural da vida deles. Todos vamos morrer, mas a maioria vai morrer com a consciência tranquila de que fez a coisa certa ou que tentou fazer a coisa certa. Enquanto que o narcisista, ele não tem paz e nunca terá. E ele tem medo da morte por isso, porque ele tem consciência do quanto maléfico ele foi nesse mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então é isso.